As árvores que cercavam a antiga propriedade Langston em Pine Hollow sempre foram mais altas do que deveriam. Não pelas dimensões físicas, mas pela sensação que impunham. Seus galhos curvavam-se sobre a casa como braços silenciosos, como se quisessem protegê-la. Ou enterrá-la. Não havia pássaros cantando nos galhos nem insetos zumbindo no verão. Mesmo nos meses de sol, o vento que passava por entre os galhos parecia carregar um frio antigo, um sussurro abafado que ninguém ousava traduzir. A casa Langston, construída em 1893, estava em pé até hoje. Intocada por reformas modernas, carregava o peso dos anos em cada madeira apodrecida, em cada degrau que rangia como se protestasse contra cada passo. Mas era nos retratos pendurados ao longo do corredor principal que repousava o verdadeiro terror. Olhos fixos, olhos de família. Todos, homens e mulheres, fotografados com os trajes de suas épocas, mas unidos por uma coisa em comum: nenhuma mulher primogênita passava dos 17. Era um padrão irrefutável. Os registros públicos, os jornais locais e os arquivos médicos confirmavam. A cada geração, a primeira filha da família Langston morria antes de atingir a maioridade. E o mais perturbador, todas morriam em datas exatas, ou no dia 8 de outubro, ou no dia 8 de abril. Exatamente 6 meses de diferença entre os dois ciclos. A causa oficial das mortes variava: pneumonia, afogamento, queda acidental, problemas cardíacos, até suicídios. Mas os detalhes nunca fechavam. Os médicos sempre relatavam algo em comum. Os olhos das vítimas pareciam fixos em algo que ninguém via. Como se, nos últimos segundos de vida, vissem o que vinha buscá-las. A comunidade da região mantinha distância. Durante décadas, surgiram rumores. Crianças contavam histórias no colégio sobre uma menina fantasma que chorava no porão da casa Langston. Adultos evitavam citar o nome da família. E embora a linhagem Langston fosse rica, influente e presente em muitos negócios locais, ninguém aceitava convites para visitar a propriedade. Nem mesmo quando os Langston tentaram transformar o lugar em um museu histórico da cidade. O medo era maior que a cortesia. Em 1972, nasceu Evelyn Langston, a última primeira filha da linhagem. Sua mãe, Clara, já sabia o destino que a esperava. Mas tentou de tudo para impedir. Fez consultas com padres, rabinos, médiuns, pesquisadores de ocultismo. Leu tudo o que pôde sobre proteção espiritual. Mandou erguer espelhos em todos os cantos da casa. Enterrou cristais. Fez pactos com quem dizia ouvir vozes do além. E, ainda assim, Evelyn morreu no 8º dia de outubro de 1989. Na véspera de completar 17 anos. Foi encontrada sentada no sótão, com o olhar fixo na janela. Como as outras. Após sua morte, Clara sumiu. Abandonou a casa, os bens, os documentos. Não deixou bilhete, carta ou testamento. Dizem que foi vista, meses depois, andando descalça em uma estrada de terra, falando sozinha em uma língua que ninguém conseguia identificar. Nunca mais foi localizada. A propriedade Langston permaneceu fechada por mais de 3 décadas. Até que, em 2024, um historiador independente chamado Nathaniel Croix decidiu reabrir o caso para um documentário investigativo. Croix não acreditava em maldições. Seu objetivo era provar que tudo não passava de coincidência trágica. Uma série de infelizes eventos herdados por genética, saúde mental e isolamento. O que ele encontrou, no entanto, o fez abandonar o projeto antes da estreia. Suas últimas anotações foram encontradas em uma gravação que ele mesmo enviou ao seu produtor, junto com uma nota: "Destrua o que encontrei. Ou ela vai encontrar vocês também." A gravação começa com o som do vento passando entre as árvores. Depois, ouve-se a respiração de Croix, pesada, ofegante. E sua voz, trêmula. É real. Não é metáfora, não é símbolo. A entidade, ela está presa ao nome. Cada Langston carrega a marca. E a primeira filha, ela é a porta. A primeira filha é o selo. O sacrifício. Eu vi. Eu li as palavras. Eu fui até o porão. Depois, silêncio. Por 3 minutos. No final, a gravação encerra com um som agudo. Um som que especialistas em áudio não conseguiram identificar. Nem como frequência humana, nem como instrumento ou fenômeno atmosférico.
Diante disso, uma nova pergunta surge: quem foi o primeiro Langston a selar o pacto? E o que exatamente foi prometido em troca? No segundo andar da antiga casa Langston, havia um quarto que sempre permanecia fechado, mesmo quando a residência era habitada. Segundo os registros deixados por empregados antigos e vizinhos, ninguém dormia naquele cômodo desde 1911. A razão era simples. Foi ali que morreu a primeira vítima conhecida da maldição, Eleanor Langston, aos 16 anos e 11 meses. A primeira filha da linhagem original nos Estados Unidos. A história oficial dizia que Eleanor sofreu uma crise cardíaca durante o sono. Mas o legista da época, um médico rural chamado Dr. Abrantil, fez uma anotação no verso do laudo, uma anotação nunca entregue à família: olhos dilatados, pupilas fixas para cima, mãos em posição de defesa, como se visse algo descendo do teto. Essa informação veio à tona anos depois, em um lote de documentos do antigo hospital de Pine Hollow, adquirido por um colecionador de objetos paranormais. O papel estava manchado, desbotado, mas legível. Junto a ele, outro dado inquietante: Eleanor havia sido encontrada com um nome esculpido na pele de sua coxa esquerda. Um nome que não era de ninguém conhecido, nem parente, nem conhecido da cidade. O nome era Leo. Desde então, esse nome começou a aparecer em situações desconexas ao longo dos anos, sempre envolvendo membros da família. Em 1937, a jovem Amelia Langston, também primogênita, foi encontrada morta em sua cama. Os lençóis estavam limpos, mas a madeira abaixo do colchão estava queimada em formato de espiral. Gravado no centro da queima, Marael. Em 1952, Margaret Langston caiu da sacada do quarto andar. Seus sapatos foram encontrados alinhados perfeitamente ao lado do parapeito. Não havia sinais de luta, nem de desequilíbrio. Mas gravado nas solas dos sapatos, em caligrafia infantil, o mesmo nome, Marael. O padrão estava se formando. As mortes não eram apenas repetidas, eram ritualísticas. O pesquisador Nathaniel Croix, antes de abandonar seu trabalho, mergulhou em documentos mais antigos, remontando a linhagem até 1824, quando o primeiro Langston chegou aos Estados Unidos, vindo da região rural da Cornualha, no Reino Unido. O nome dele era Elias Langston, um estudioso de teologia, ocultismo e folclore. Trouxe consigo apenas uma maleta, um diário e um caixote lacrado com símbolos que ninguém jamais traduziu. O caixote desapareceu nos anos seguintes, e o diário, desaparecido por mais de um século, foi descoberto por Croix no fundo de um alçapão escondido sob a tábua solta do assoalho da biblioteca. O diário de Elias era mais que um registro, era uma confissão. E nele, uma revelação. A porta foi aberta pela primogênita. Um sangue puro. Um nome antigo. Em troca da visão e da palavra, entreguei o primeiro laço. E ela aceitou. Ela sorriu. Agora, a linhagem está selada. A cada geração, o pacto exige a primeira filha, pois é ela que carrega a semente. A semente da vigília. A semente do retorno de Marael. Esse trecho foi o suficiente para que Croix abandonasse sua pesquisa. O que ele não sabia, ou preferiu não comentar, é que o diário também continha instruções. E que, caso a linhagem fosse interrompida ou a semente não fosse entregue, o selo se quebraria, e Marael caminharia entre os vivos. O nome se tornou um tabu entre estudiosos do paranormal. Em fóruns obscuros da Deep Web, há menções ao Pacto das Filhas de Sangue, e o nome Marael surge sempre como entidade conectada a uma linhagem específica, uma linhagem ocidental que começou com um ritual antigo de oferenda em troca de visão espiritual. Não há registros desse nome em nenhuma religião, seita ou culto documentado. Mas há pinturas, gravuras, rabiscos. E todos eles apontam para um mesmo símbolo, 3 espirais sobrepostas, girando em sentidos opostos. Esse mesmo símbolo foi encontrado por Croix gravado na nuca de Evelyn Langston, a última vítima. Até então, todos os estudiosos tratavam o caso como uma coincidência macabra. Mas ao ver o símbolo repetido por mais de 150 anos, sempre na mesma data, sempre no mesmo contexto, o acaso deixou de ser uma explicação válida. Croix tentou queimar o diário de Elias. Mas ele não queimava. Tentou afundá-lo em um poço abandonado, mas na manhã seguinte, o livro reapareceu sobre sua cama, seco, com uma única página aberta e um trecho sublinhado a tinta escura.
Não há fuga para o nome. O sangue é o caminho. E o sangue clama pela semente. Nos bastidores do documentário, antes da produção ser cancelada, Croix relatou distúrbios do sono, episódios de paralisia noturna, visões de uma figura feminina parada diante do espelho. Nunca se movia. Nunca falava. Mas sempre apontava para ele com o dedo esticado. O produtor do documentário afirmou que, certa noite, recebeu um e-mail anônimo com um único anexo: a foto da árvore genealógica dos Langston, completamente atualizada. E no fim da linha, o nome da próxima geração. Era uma menina. E ela já tinha nome. O nome Marael ecoava cada vez mais forte em Garrison Hill, como um feitiço que só se tornava mais real com o passar dos anos. As histórias sobre a família Langston continuavam sendo sussurradas pelos moradores mais antigos, e cada nova geração parecia carregar, de forma inexorável, o peso do legado maldito. E, no entanto, a investigação que Croix iniciou parecia ser a primeira verdadeira tentativa de desenterrar os segredos enterrados sob a terra gélida e as colinas cobertas pela névoa. Em agosto de 2024, um novo habitante chegou a Garrison Hill. Daniel Harper, um jornalista e escritor de mistérios, atraído pela fama dos Langston e pela fama de suas tragédias. Harper chegou com um propósito claro: escrever um livro que, finalmente, desmascarasse as lendas e explicasse racionalmente a sequência de mortes das primogênitas. Sem saber, ele entrou na trilha tortuosa que Croix havia iniciado. Mas a busca por respostas nunca é simples em lugares assim. Há sempre algo oculto, esperando. A primeira coisa que Harper fez foi visitar o antigo cemitério de Garrison Hill, onde as primeiras gerações dos Langston estavam enterradas. O cemitério, como todo o resto da cidade, estava em um estado de decadência. As lápides estavam cobertas de musgo, os nomes quase ilegíveis. Mas, ainda assim, ele encontrou algo que Croix não encontrou em sua pesquisa. Um túmulo. O túmulo de Elias Langston, o patriarca fundador da linhagem, o homem que abriu o pacto com a entidade chamada Marael. O que realmente chamou a atenção de Harper não foi a lápide em si, mas a inscrição na parte de trás do túmulo. Era uma inscrição que ninguém havia notado, provavelmente porque estava coberta pela vegetação. Quando Harper a limpou, os símbolos se revelaram: 3 espirais, entrelaçadas, acompanhadas por um nome que foi gravado à mão na pedra, em uma escrita que parecia ter sido feita recentemente. O nome, Marael. O jornalista ficou desconcertado. Sabia, obviamente, da maldição da família Langston. Mas ver o nome gravado no próprio túmulo de Elias, isso sugeria uma conexão ainda mais profunda entre o patriarca e a entidade. Uma conexão que ninguém jamais imaginou. Ou talvez quisesse imaginar. Harper não foi o único a notar o túmulo naquele dia. Uma mulher de meia idade, aparentemente sem nome, se aproximou de sua posição. Ela observava de longe enquanto Harper examinava a inscrição. Seus olhos estavam fixos, quase vazios. Quando se aproximou, seus passos eram tão silenciosos que Harper quase não a ouviu. Ela, então, fez uma pergunta simples, mas carregada de um peso imenso. Você acredita na maldição, jornalista? Harper se virou rapidamente, tentando controlar a surpresa. Ela estava vestida com roupas simples, mas havia algo na sua postura que o fazia sentir que ela sabia mais do que deveria. Maldição? Harper repetiu, ainda confuso. Acho que são apenas coincidências. Um padrão, comum. A mulher sorriu, uma expressão que não chegava a ser cruel, mas carregava uma sabedoria sombria. Ela estendeu a mão, apontando para o túmulo de Elias. Eu vi uma das filhas de Elias morrer. Era uma menina chamada Judith, uma das mais novas. Ela morreu no dia 8 de abril. Eu a vi sair para o jardim naquela manhã, e nunca mais retornou. Ninguém nunca a encontrou. Mas todos sabiam que ela não iria voltar. O pacto é real. Harper, que pensava que estava começando a entender, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele queria perguntar mais, mas sabia que estava prestes a ouvir algo que mudaria a natureza de sua investigação. A primeira filha. Sempre. Ela continuou, com um olhar distante, quase como se falasse consigo mesma. O preço pelo pacto é sempre pago. A mulher virou-se e começou a caminhar lentamente em direção à saída do cemitério, sem olhar para trás. Harper ficou ali, parado, observando enquanto ela desaparecia entre as árvores.
Seus olhos fixos em algo invisível que estava além da compreensão. Ele estava agora em território desconhecido. Nos dias seguintes, Harper mergulhou nas bibliotecas da cidade, tentando rastrear todas as gerações dos Langston, focando, claro, nas primeiras filhas. O que ele encontrou foi ainda mais perturbador do que imaginava. Em um diário datado de 1918, encontrado no arquivo da antiga igreja de Garrison Hill, Harper descobriu um testemunho ainda mais explícito do pacto de Elias Langston. A escritura descrevia, em detalhes precisos, um ritual para garantir a continuidade da linhagem Langston e a proteção dos bens da família. No entanto, o preço para essa proteção era claro: uma filha primogênita deveria ser oferecida, ou a maldição se revelaria. O nome Marael, mais uma vez, apareceu nas páginas do diário, como a entidade que demandava o sacrifício. Mas o mais sinistro foi o que o diário revelou no final. Um trecho que sugeria que o pacto poderia ser interrompido, mas apenas com um sacrifício de sangue ainda mais profundo. E o próximo nome na árvore genealógica era o de uma menina, a próxima primeira filha de Garrison Hill. O nome dessa criança ainda não havia sido registrado, mas de acordo com as previsões de Elias, seria ela quem traria um fim para a linhagem, ou para a maldição que assombrava Garrison Hill. Harper sabia que a cidade, a história e até a sua própria vida estavam prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever. Ele ainda não sabia, mas a maldição não seria quebrada facilmente. Nem pelo sangue, nem pela escrita. A cidade de Garrison Hill, e sua maldição, estavam apenas começando a se revelar. A noite em Garrison Hill parecia mais densa, mais espessa, como se a cidade estivesse sendo envolvida por uma neblina invisível, vinda do próprio coração da terra. Tudo estava silencioso, com exceção do vento que passava entre as árvores, aquele sussurro contínuo que sempre acompanhou os Langston. As ruas estavam vazias, e as casas, com suas janelas fechadas, pareciam adormecidas, aguardando algo que estava por vir. Algo que todos sabiam ser inevitável. O nome Marael ressoava mais forte do que nunca. A cada descoberta que Harper fazia, o mistério se aprofundava, como se ele estivesse cavando em um poço sem fim. Mas ele sabia que não poderia parar. Estava obcecado. Havia algo em Garrison Hill, na maldição dos Langston, que o chamava. Algo que ele não podia mais ignorar, mesmo que soubesse que sua própria vida estava agora em risco. Foi em uma noite particularmente silenciosa, enquanto estava em sua casa de campo em Garrison Hill, que Harper recebeu uma carta. Não era comum receber correspondências na cidade. E quando o envelope chegou, parecia velho, amarelado, e com o selo de cera quebrado. Ao abrir, ele encontrou um pedaço de papel, escrito à mão, com uma caligrafia trêmula, mas ainda assim legível. A maldição nunca se quebra. O pacto exige mais. Não há mais tempo. O nome será invocado. A linhagem será restaurada. Em breve, ela virá. Harper leu e releu a carta, sua mente tentando processar as palavras, tentando encontrar algum tipo de explicação lógica. Mas não havia. Ele sabia que a cidade, que o próprio nome Marael, estavam invocando algo além do entendimento humano. E algo estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, Harper continuou a investigação com uma intensidade renovada. Ele revisitou o diário de Elias Langston e começou a se aprofundar em sua teoria de que a linhagem dos Langston estava sendo protegida por um poder antigo, algo que os impedia de morrer de forma natural. A cada morte da primeira filha, o ciclo se renovava, o pacto era reafirmado. Mas o verdadeiro preço, o verdadeiro custo dessa proteção, ainda estava por vir. Ele sabia que a chave para entender tudo estava na primeira filha de cada geração, a semente que deveria ser oferecida a Marael para garantir que o pacto fosse cumprido. Mas por que as filhas? O que elas representavam? O que havia no sangue delas que os Langston precisavam sacrificar? A resposta, ele sabia, estava mais próxima do que imaginava. No último dia de sua investigação em Garrison Hill, enquanto ele revisava os arquivos da cidade, Harper encontrou algo que não esperava. Uma folha solta entre as páginas de um livro antigo, escondida no fundo de uma prateleira empoeirada na biblioteca pública. Era uma carta, datada de 1928, escrita por Clara Langston, a mãe de Evelyn, a última primogênita conhecida. Clara havia guardado uma confissão, uma verdade que ela nunca ousou contar a ninguém. A carta dizia: Eu sei o que deve ser feito. Eu sei que o pacto exige a morte,
e que minha filha deve ser a próxima. Mas ela ainda é tão jovem, tão pura, tão cheia de vida. Não posso deixá-la ser a próxima. Não posso permitir que Marael a tome. Eu farei o que for necessário para quebrar este ciclo. Eu vou sacrificá-la, mas não a entidade. Eu farei o que ninguém jamais ousou fazer. O nome não será invocado. Eu encontrarei uma maneira. A carta interrompia-se abruptamente, como se Clara tivesse sido interrompida ou tivesse mudado de ideia. Talvez ela tenha tentado, desesperadamente, encontrar uma forma de proteger sua filha. Mas de acordo com o que Harper sabia, nada que fosse feito poderia impedir o cumprimento do pacto. E o preço seria sempre pago. Harper percebeu então que o momento estava chegando. A próxima geração dos Langston estava para nascer. E, de acordo com a antiga árvore genealógica, a primeira filha de Garrison Hill estava prestes a ser revelada ao mundo. Em uma noite chuvosa, quando o vento uivava mais forte do que nunca, Harper sentiu que alguém o observava. Ele sabia que algo estava por trás da janela de seu escritório, algo que se movia na escuridão, algo que não deveria estar ali. Quando se levantou para verificar, sentiu uma presença, uma força indescritível. Ele viu uma sombra se mover na parede, acompanhada por um sussurro quase inaudível. E então, ouviu a voz. A voz que nunca deveria ter ouvido. Ela virá, jornalista. Ela virá, e você não poderá impedi-la. Era uma voz feminina, suave e sedutora, mas com um tom frio e ameaçador. Harper sentiu seu coração disparar. Ele sabia que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Algo que ultrapassava os limites da lógica, da razão e do entendimento humano. A sombra desapareceu, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Nos dias seguintes, Harper ficou obcecado pela ideia de que a primeira filha de Garrison Hill estava chegando. Ele investigou todos os detalhes, descobriu os nomes de todas as jovens mulheres da cidade que poderiam se encaixar na linhagem dos Langston. Mas havia algo estranho em todos eles. Algo que ele não conseguia compreender, até que um nome surgiu em sua pesquisa: Clara Louise Langston. Ela era filha de uma das últimas gerações de Langston, e de acordo com os registros, havia nascido exatamente no dia 8 de outubro. A mesma data fatídica que todas as outras primogênitas da linhagem Langston haviam morrido. Harper sabia que ela era a chave. Ela era a próxima. Mas ele também sabia que ela não era apenas uma vítima. Ela era a última oportunidade de quebrar o ciclo. De destruir a maldição. Se ele conseguisse impedir a invocação, impedir o cumprimento do pacto, ele poderia libertar Garrison Hill de Marael. Mas a cada dia que passava, ele sentia que seu próprio tempo estava se esgotando. A maldição estava prestes a se manifestar novamente. E com ela, algo mais. Algo muito mais profundo, muito mais antigo, do que qualquer um jamais poderia imaginar. O vento parecia trazer consigo a promessa de algo sombrio. Garrison Hill não era mais a pequena cidade pacata que Harper conheceu quando chegou. Agora, ela parecia ser um lugar suspenso no tempo, uma cidade marcada por segredos que nunca seriam revelados, um lugar onde o passado continuava a espreitar nas sombras, esperando para se manifestar. E com a chegada de Clara Louise Langston, a cidade sabia que o ciclo da maldição estava prestes a se completar. Harper, atormentado pela pesquisa e pelas mensagens inexplicáveis que começavam a assombrá-lo, não podia mais ignorar o fato de que o destino de Clara Louise já estava selado. Ele sabia que, como todas as primeiras filhas da linhagem Langston, ela seria a próxima vítima, ou melhor, a próxima oferenda para Marael. E o único jeito de impedi-la seria quebrar o pacto. Mas isso parecia uma missão impossível. Clara Louise era uma jovem de 16 anos, calma e reservada. Ela morava com sua avó, uma mulher idosa chamada Edith Langston, em uma casa que ficava na periferia da cidade. A avó, uma mulher de aparência severa, sempre foi um mistério para os moradores. Poucos a viam fora de sua casa, e ninguém sabia ao certo o que ela fazia ou como vivia, mas sua presença era imponente. Edith nunca aceitava visitas, e todos sabiam que ela havia sido a última a saber da morte de sua filha, Clara, que, como as demais mulheres da família, também sucumbiu à maldição. Harper, com sua determinação crescente, decidiu finalmente confrontar Edith. Ele precisava entender o que havia acontecido com a geração anterior, o que aconteceu com Clara, mãe de Clara Louise,
e porque a linhagem dos Langston estava irrevogavelmente ligada a Marael. O que o aguardava na casa de Edith, no entanto, não foi o que ele esperava. A casa de Edith Langston estava ainda mais isolada do que a de qualquer outro morador da cidade. O jardim estava negligenciado, as janelas embaçadas e a porta, antiga e desgastada pelo tempo, parecia não ter sido aberta há anos. Harper, ao bater a porta, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que estava tocando no coração do mistério. Quando finalmente foi recebido, Edith Langston não parecia surpresa. Ela o observou com olhos penetrantes, como se estivesse esperando por ele há muito tempo. Ela não o convidou a entrar, mas fez um gesto com a mão, indicando que ele poderia se aproximar. O cheiro de madeira envelhecida e livros empoeirados preenchia o ar, mas havia algo mais, algo que Harper não conseguia identificar. A sensação de algo enterrado, algo que estava prestes a ser desenterrado, pairava sobre o ambiente. Você veio para entender o que está acontecendo, não é? Edith disse, sua voz baixa e rouca, como se o peso de anos de segredos estivesse impregnado em cada palavra. Harper, ainda cauteloso, assentiu. Ele sabia que essa era a única chance que ele teria de entender o verdadeiro alcance da maldição Langston. Eu preciso saber. Eu preciso entender. Por que Clara Louise? O que aconteceu com sua mãe? Edith sorriu, mas não foi um sorriso gentil. Era um sorriso triste, quase de resignação. Clara sempre soube que sua filha seria a próxima. Ela não quis que isso acontecesse. Mas a verdade, meu caro, é que a linhagem Langston não pode ser quebrada. Não importa o quanto você lute contra ela. O pacto está em nosso sangue. A primeira filha, o ciclo se renova com ela. E você, Harper, não pode interrompê-lo. Harper sentiu uma onda de frustração e raiva. Ele havia dedicado meses de sua vida tentando descobrir o segredo por trás da maldição, e agora, Edith parecia descartá-lo como se ele fosse apenas um espectador impotente. Mas ele não estava disposto a aceitar essa resposta. Não sem uma explicação completa. O que você quer dizer com não pode ser quebrado? Como isso começou? Como tudo isso começou com Elias Langston. A expressão de Edith se endureceu, e ela caminhou até uma mesa onde guardava velhas fotografias e documentos. Ela pegou uma carta amarelada e entregou a Harper. A carta estava escrita à mão, com uma caligrafia antiga, mas legível. Era de Elias Langston, o patriarca. As palavras que ele escreveu estavam claras, e ainda assim, a verdade por trás delas era mais horrível do que Harper poderia imaginar. O pacto está feito, e não há volta. A primeira filha da linhagem, ela será a escolhida. Eu assumi a responsabilidade, e paguei o preço, como os ancestrais pediram. O que a linhagem dos Langston precisa preservar não é apenas a terra ou os bens, mas a essência do sangue. Esse sangue está atrelado ao nome de Marael, que nos trouxe a visão, que nos trouxe a sabedoria, que nos deu poder. Eu sei que o preço será pago. Sempre será pago. Mas o retorno da linhagem está garantido, e isso é tudo o que importa. Que Marael nos proteja. Harper sentiu um arrepio percorrer sua coluna ao ler as palavras de Elias. O que ele estava começando a entender era ainda mais assustador do que qualquer um dos relatos de mortes anteriores. O pacto não era apenas para garantir proteção ou riqueza. Era sobre a essência do sangue dos Langston, sobre a continuidade da linhagem, sobre o retorno de Marael. A carta foi escrita anos antes da primeira morte registrada de uma das filhas Langston, mas as palavras ainda ecoavam, imutáveis, como se o pacto tivesse sido firmado não apenas com a morte, mas com algo mais, algo que transcendia a própria compreensão humana. Harper, determinado a entender o que estava acontecendo, se despediu de Edith, mas antes que saísse, ela o olhou uma última vez. Você não pode salvar Clara Louise. Você não pode impedir a maldição. Ela vai se cumprir. Mas lembre-se, Harper, o nome de Marael nunca pode ser pronunciado em voz alta. Nunca. O que você faz agora é só uma questão de tempo. Não há fuga. Nunca houve. Enquanto Harper deixava a casa, ele sentia que estava se aproximando de algo muito maior do que poderia controlar. Ele sabia que não havia mais tempo para tentar salvar Clara Louise. O pacto estava prestes a se completar. E, de alguma forma, ele também fazia parte disso. A cidade de Garrison Hill estava prestes a testemunhar a última peça do ciclo da maldição Langston.
E nada poderia impedir o retorno de Marael. A cidade de Garrison Hill, antes um lugar de mistério e lendas sussurradas ao vento, agora parecia ser o palco de um grande espetáculo sombrio. Harper sentia isso a cada passo que dava, como se o próprio ar estivesse impregnado com o peso de algo antigo, algo que não poderia mais ser evitado. O retorno da maldição estava à vista, e com ele, o cumprimento do pacto que havia perdurado por mais de 200 anos. Clara Louise Langston, a última primeira filha da linhagem, era a chave para o fim ou para a continuação de uma tragédia ancestral. Mas, como Edith disse, não havia maneira de interromper o ciclo. O sangue dos Langston estava atrelado a um pacto que transcendeu gerações, que se renovava com a morte da primeira filha, selando a proteção e o poder da família. No entanto, uma verdade mais sombria começou a emergir das profundezas da investigação de Harper. Ele não estava apenas lidando com uma maldição. Ele estava lidando com uma entidade. Marael não era apenas um nome ou um símbolo. Era uma presença. Uma força que transcendia o entendimento humano. Ela não era um espírito vago ou uma energia qualquer, mas algo profundamente enraizado na linhagem dos Langston. E a única forma de escapar dessa maldição era destruí-la de dentro para fora, antes que a primeira filha fosse consumida por ela. Harper voltou ao túmulo de Elias Langston, agora mais determinado do que nunca. Ele sabia que as respostas estavam ali, enterradas sob a terra fria de Garrison Hill. Mas algo estava diferente. A terra parecia estar mais compacta, mais densa, como se estivesse tentando esconder algo. Ele sentiu uma tensão no ar, como se a própria cidade estivesse se tornando mais densa, mais difícil de respirar. Mas ele não podia recuar. A noite caiu rapidamente, e ele estava sozinho no cemitério. Uma lua cheia, agora sem nuvens, iluminava a cena, criando uma aura macabra ao redor do túmulo de Elias Langston. Harper, com a ajuda dos arquivos de Croix, havia descoberto o que precisava. Um antigo diário de uma das vítimas anteriores da linhagem, Isabel Langston, detalhava o momento crucial em que o pacto foi feito. O diário, escondido por anos em uma gaveta secreta da casa Langston, descrevia o ritual de invocação, o ritual da primeira filha. E naquele instante, Harper compreendeu o que ele estava prestes a enfrentar. Em seus textos, Isabel Langston havia escrito: "O nome de Marael não é apenas um nome. É um feitiço. Quando pronunciado, o pacto se renova. A linhagem se garante. Mas há uma escolha. Uma escolha que a primeira filha deve fazer. Ela pode aceitar o destino e completar o ciclo, ou pode desafiar a entidade e permitir que a maldição a consuma. Não existe meio termo. O pacto será cumprido. Mas a última escolha é dela." Harper leu essas palavras novamente, os olhos fixos nas letras que pareciam brilhar à luz da lua. Ele compreendeu a profundidade da escolha. Não era apenas sobre impedir que Clara Louise fosse sacrificada. Era sobre destruir Marael, sobre romper com o pacto, sobre apagar a linhagem dos Langston de uma vez por todas. Mas como ele poderia fazer isso? Ele não tinha uma resposta. Apenas uma certeza: o tempo estava se esgotando. Clara Louise estava se aproximando do dia fatídico, o dia 8 de outubro, e ela não sabia que seu destino já estava selado. Ela acreditava que estava apenas vivendo uma vida normal, mas Harper sabia que ela era o centro de algo muito maior. Algo que poderia destruir não só a família Langston, mas a própria cidade de Garrison Hill. Na manhã seguinte, Harper encontrou Clara Louise na escola. Ela estava em uma sala de aula vazia, olhando pela janela, como se estivesse esperando por algo. Harper a observou de longe, sentindo um aperto no peito. Ele sabia que ela era a última esperança de Garrison Hill. Mas ele também sabia que, se ela não fosse avisada, se ela não entendesse o que estava acontecendo, ela também se tornaria uma vítima do ciclo. Ela estava sendo puxada para o centro do ritual, e nada poderia pará-la. Ao se aproximar, Harper percebeu que ela o observava com uma calma inquietante. Clara Louise não parecia surpresa. Ela o olhou como se soubesse o que ele queria dizer, mas estava esperando para ouvir suas palavras. Ela já havia sentido a presença da entidade. Ela sabia que algo estava acontecendo, mas não sabia exatamente o que. Harper sentou-se ao seu lado. O silêncio entre eles era pesado. Mas, finalmente, ela falou: "Você sabe o que está acontecendo comigo, não sabe?" Harper ficou surpreso. Ele não esperava essa resposta.
Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu uma conexão. Clara Louise não era apenas uma vítima. Ela era consciente. Ela sabia o que estava acontecendo, de alguma forma. Eu sei o que você está pensando, ela continuou. Eu sei o que o ciclo significa. Eu sei o que sou. E sei que o que está acontecendo com minha família não é algo simples. Mas eu também sei que o fim está chegando. E que eu não tenho escolha. Harper sentiu um nó na garganta. Ela estava certa. Não havia mais escolha. Ela estava fadada a se tornar o próximo sacrifício. Mas, se ele a avisasse, se ele tentasse alertá-la sobre o ritual e as consequências de desafiar a entidade, poderia haver uma chance de quebrar o ciclo. Mas como? Ele sabia que, de alguma forma, a chave estava em Marael. Ele precisava descobrir o que essa entidade realmente era. Ele precisava encontrar uma maneira de enfrentá-la diretamente. Clara Louise olhou para ele com uma tristeza em seus olhos. Ela já sabia a verdade. E estava disposta a pagar o preço. Eu não sou mais uma criança, ela disse. Eu sei o que está em jogo. E sei o que devo fazer. Harper sentiu a profundidade das palavras dela. Ela estava pronta. Mas ele não estava. Ele sabia que enfrentaria um mal muito maior do que poderia imaginar. A noite havia caído sobre Garrison Hill como um manto pesado, abafando os sons da cidade e transformando os campos em vastas sombras. O vento, que antes trazia um sussurro suave entre as árvores, agora parecia estar carregado de uma tensão palpável, como se a própria terra estivesse aguardando algo. O ar estava denso, quase elétrico, como se o limiar entre o mundo físico e o sobrenatural estivesse prestes a ser rompido. Harper caminhava pelas ruas desertas, a mente fervilhando com as revelações dos últimos dias. Clara Louise Langston sabia da maldição que pesava sobre ela. Sabia do pacto que sua linhagem havia feito com a entidade chamada Marael. E, mais importante, ela estava pronta para enfrentar o destino que parecia inevitável. Mas Harper não podia permitir que isso acontecesse. Ele sabia que a única maneira de quebrar o ciclo era confrontar Marael diretamente. Mas o que era Marael? Quem era ela realmente? Uma entidade? Um demônio? Ou algo ainda mais antigo e incompreensível? As palavras no diário de Elias Langston, a inscrição no túmulo de Elias, os relatos de cada geração de Langston, tudo apontava para a mesma verdade. Marael não era uma simples força sobrenatural. Ela era a chave para o poder da linhagem. E, para quebrar o ciclo, ele precisaria desvendar seu verdadeiro propósito. Harper havia lido todas as fontes, consultado os arquivos de Croix e até mesmo feito contato com estudiosos do ocultismo. O que ele sabia era que o nome Marael estava envolvido em cultos antigos, rituais de sacrifício e pactos de sangue. Ela não era uma presença etérea, mas uma força. E as gerações de Langston haviam sido suas servas, oferecendo as primeiras filhas como sacrifícios para garantir a proteção e a continuidade da linhagem. Agora, a chave para resolver tudo estava em Clara Louise. Ela era a última filha. O ciclo estava prestes a se fechar. E ele sabia que o tempo estava se esgotando. A casa de Edith Langston estava em silêncio absoluto, e Harper sentiu uma onda de inquietação enquanto se aproximava. Algo estava errado. O vento parecia sussurrar entre as árvores, como se chamasse por ele. Ele hesitou por um momento, olhando para a porta da casa, antes de decidir entrar. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz trêmula de uma vela apagada no centro da mesa. Clara Louise estava sentada ali, com os olhos fixos em algo invisível. Sua expressão era calma, mas os olhos refletiam algo mais profundo, algo que Harper não podia compreender. Ela olhou para ele com uma suavidade que contrastava com o peso da situação. Você chegou tarde, jornalista, ela disse, sua voz suave, mas cheia de uma sabedoria que parecia além de sua idade. Eu sei o que você veio fazer. Mas não adianta. Você não pode parar o que já está em movimento. Harper engoliu em seco. Ele estava começando a perceber que Clara Louise não era mais apenas uma vítima do destino. Ela estava se tornando parte da força que ele havia tentado combater. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ainda havia uma chance de mudar tudo. Há algo que você não sabe, ele começou, a voz trêmula. O ciclo não precisa ser cumprido. Eu encontrei a maneira de quebrá-lo. A maneira de derrotar Marael. Não precisa ser assim. Não precisa ser você.
Clara Louise se levantou lentamente, seus olhos fixos nos dele. Ela não parecia surpresa. Como se, de alguma forma, ela já soubesse o que ele iria dizer. Você ainda não entendeu, não é, Harper? Ela disse, a voz se tornando mais profunda, mais ressoante. Marael não pode ser derrotada. Ela é a raiz de tudo isso. A linhagem Langston não é apenas sobre herança ou proteção. Ela é sobre o retorno de algo que foi perdido há muito tempo. E, para que isso aconteça, o ciclo deve ser completado. Harper sentiu uma pressão crescente no peito. Ele sabia o que ela estava dizendo. Mas ele se recusava a acreditar. Ele se recusava a aceitar que estava diante de um mal que não poderia ser vencido. Mas você tem escolha. O que acontece se você se recusar? Se você se rebelar contra isso? Clara Louise olhou para ele com uma tristeza infinita, como se estivesse vendo através de sua alma. Você não pode compreender, Harper. O que você está tentando impedir não é um mal. É a essência da nossa existência. Se o ciclo não for cumprido, se eu não for sacrificada, Marael se rebelará. E o que ela traz, não é apenas morte. É algo mais, algo que já existe no sangue de todos os Langston. Harper não conseguiu responder. Ele estava ficando cada vez mais perdido nas palavras dela, no entendimento profundo que ela parecia ter da situação. Algo estava mudando nela. Ele podia ver isso. Clara Louise estava se tornando parte da força que ele tentava destruir. Foi então que ele percebeu a verdade. Clara Louise não era apenas a última filha. Ela era a porta. O sacrifício precisava ser feito, mas não para garantir a continuidade da linhagem Langston. O verdadeiro sacrifício era para despertar Marael completamente. E o despertar de Marael significava o fim. Harper sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia o que Clara Louise estava se tornando, o que ela estava começando a chamar à existência. E ainda assim, ele não sabia como detê-la. Ou, pior, se ele deveria detê-la. A escuridão parecia ter engolido completamente Garrison Hill. As ruas estavam desertas, e o som do vento havia se transformado em um lamento distante, como se a cidade estivesse chorando pelo que estava prestes a acontecer. O ar estava pesado, como se a própria terra soubesse que o fim estava próximo. Clara Louise Langston estava prestes a completar o ritual, a invocar Marael, a entidade que havia sido parte de sua linhagem por gerações. Harper ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele sabia que o destino de Clara Louise estava nas mãos dela, mas também sabia que a escolha não era completamente dela. Ela estava sendo guiada, empurrada para uma existência que transcende o entendimento humano, forçada a completar um ciclo que foi iniciado muito antes de ela nascer. Ele havia tentado impedi-la. Tentou de todas as formas. Mas, em algum nível, Harper sabia que o que estava acontecendo não poderia ser detido. Marael não era apenas uma maldição. Era o essencial, o que mantinha a linhagem Langston intacta ao longo dos séculos. E o retorno de Marael, o que quer que isso significasse, estava prestes a acontecer. Naquela noite, Clara Louise estava no antigo altar de sua família, o mesmo altar onde os Langston haviam feito pactos antigos, sacrificando suas primeiras filhas para manter o poder da linhagem. A sala estava escura, exceto pela luz de velas trêmulas dispostas ao redor de um círculo perfeito. Ela estava de pé no centro, os olhos fechados, e seu rosto estava sereno, como se já tivesse aceitado o que estava por vir. Harper entrou na sala, sem fazer barulho, observando a jovem. Ele não sabia mais o que fazer. Ele a havia alertado, tentado convencê-la a não seguir por esse caminho, mas as palavras que ela havia lhe dito ecoavam em sua mente: Marael não pode ser derrotada. De repente, Clara Louise abriu os olhos. Ela olhou para ele, como se estivesse esperando por ele, como se, em algum nível, ela soubesse que ele estaria lá. Mas não havia mais tristeza em seu olhar. Havia aceitação. Uma aceitação tão profunda que parecia transcender a dor e o medo. Você não entende, ela disse, sua voz suave, mas cheia de algo que Harper não conseguia compreender. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais uma vítima. Não sou mais uma filha. Eu sou a porta. Harper deu um passo à frente, seu corpo tenso, mas seus olhos fixos nela. Ele queria gritar, queria dizer algo para impedi-la. Mas, em seu coração, ele sabia que isso não seria suficiente.
A entidade que estava prestes a ser invocada não era algo que ele pudesse combater com palavras ou lógica. Clara Louise fechou os olhos novamente, e o ar na sala pareceu mudar. A tensão no ambiente aumentou, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. As velas começaram a brilhar com uma intensidade incomum, e o círculo de luz parecia se expandir. Harper sentiu uma onda de calor invadir a sala, como se a temperatura tivesse subido de repente. Ele se aproximou, agora com uma sensação de impotência absoluta. Ele sentia que estava prestes a perder tudo. Perder Clara Louise. Perder Garrison Hill. Perder a própria luta que ele havia travado, sem saber que a verdadeira batalha não era contra a maldição, mas contra algo que estava além de sua compreensão. De repente, Clara Louise se curvou para frente, tocando o chão com a testa, como se estivesse fazendo uma oferenda, e sussurrou palavras em uma língua antiga, uma língua que Harper não conseguia entender. O som era baixo, como um murmúrio distante, mas havia algo nele que parecia invocar. O chão abaixo dela começou a vibrar, e Harper deu um passo atrás, seu corpo começando a tremer. Ele olhou para as velas ao redor do círculo, e as chamas agora estavam se curvando para o centro, como se estivessem sendo atraídas por uma força invisível. Foi então que ele ouviu. O sussurro. Era suave no início, quase inaudível, mas logo se tornou mais alto. E mais claro. Era uma voz feminina, profunda, que parecia ecoar dentro de sua mente, mais do que em seus ouvidos. Eu sou Marael, a que foi chamada, a que foi esperada. A linhagem se renova, o sangue se purifica. O sacrifício é completo. O ciclo se encerra. Harper sentiu o terror se apossando dele. Não era uma voz humana. Não era de um ser que ele poderia compreender. Era algo ancestral, algo que havia existido antes de qualquer um dos Langston, antes da própria fundação de Garrison Hill. O ar ficou denso. Por um momento, tudo o que Harper conseguia ouvir era o som daquelas palavras. Ele viu os olhos de Clara Louise se abrirem novamente, mas agora eles estavam diferentes. Não havia mais humanidade neles. Eles estavam vazios, como se não houvesse mais uma pessoa ali, apenas um vazio. Um vazio que estava absorvendo toda a luz na sala. A terra abaixo deles começou a tremer, e Harper caiu de joelhos. Ele sabia que o ritual estava completo. O pacto havia sido cumprido. Marael estava se manifestando. Ele sentiu que estava em presença de algo indescritível, algo que não deveria existir, mas estava ali, no centro do mundo, no centro da realidade. Em um último ato desesperado, Harper tentou gritar. Tentou chamar Clara Louise de volta, mas sua voz foi engolida pela escuridão crescente. O que quer que estivesse acontecendo, ele não podia mais impedir. E então, tudo ficou em silêncio. O vento parou. O tremor cessou. E, no centro da sala, Clara Louise estava imóvel. Ela havia sido tomada, absorvida pela força que ela mesma havia invocado. Marael estava finalmente livre. Garrison Hill jamais seria o mesmo. A cidade, que uma vez foi marcada pela tranquilidade de suas ruas estreitas e casas antigas, agora estava imersa em uma escuridão que parecia engolir tudo ao seu redor. Os moradores, que durante tanto tempo haviam ignorado as lendas sobre os Langston, agora se viam diante de uma verdade que não poderiam mais afastar. O mal que havia se infiltrado na linhagem Langston havia se tornado uma força tangível. E agora, ele governava não apenas a família, mas a própria cidade. Harper ainda se lembrava do momento em que tudo terminou. Quando as velas se apagaram e o silêncio tomou conta da sala, ele sabia que não havia mais chance. A maldição que ele tentou impedir não havia sido quebrada. Ao contrário, ela havia se cumprido, e Marael estava agora livre. Ele não sabia o que a entidade faria com Garrison Hill, mas sabia que sua presença não seria algo simples de suportar. Ela não era apenas uma força de destruição, mas uma energia primordial, algo que não compreendia totalmente. Ele sentiu em seus ossos que o que estava acontecendo era apenas o começo de algo muito maior. Algo que atravessava as barreiras do tempo e da realidade. Após a invocação, a cidade começou a mudar. No primeiro dia após o ritual, as pessoas começaram a desaparecer. Não era como antes, quando o desaparecimento das filhas Langston era algo sutil, quase imperceptível. Agora, era direto, absoluto.
Pessoas que viviam suas vidas cotidianas, sem qualquer ligação direta com a linhagem Langston, estavam sumindo da cidade, sem deixar rastros. Os campos de Garrison Hill, que antes pareciam ter vida própria, agora estavam desolados. Árvores que haviam existido por gerações começaram a apodrecer rapidamente, suas folhas secando em questão de dias. O vento, que costumava sussurrar segredos antigos, agora trazia uma sensação de presságio, como se a cidade estivesse sendo consumida por algo que não poderia mais ser controlado. Harper, sem mais forças para lutar, abandonou sua casa e fugiu da cidade. Mas ele sabia que não havia lugar para se esconder. O mal havia se espalhado como uma doença, e nada mais poderia ser feito. Ele carregava com ele a dor de não ter conseguido salvar Clara Louise, a última filha de Langston. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ela também havia sido consumida, não apenas pelo destino da família, mas pela própria vontade de Marael. No último dia em que Harper esteve em Garrison Hill, ele se dirigiu ao cemitério. Ele sabia que o túmulo de Elias Langston, agora coberto por musgo e terra, não guardava mais nada além de vestígios de uma linhagem amaldiçoada. Mas havia algo nele que ainda o atraía. Talvez fosse a necessidade de entender, de dar sentido a tudo o que havia acontecido. Quando chegou ao túmulo, ele se ajoelhou diante dele, olhando para a pedra fria que havia testemunhado tantas mortes e sacrifícios ao longo dos séculos. Ele sentiu que, em algum lugar, em algum canto profundo do próprio cemitério, Marael ainda estava lá, observando. O pacto havia sido cumprido, mas a entidade não precisava mais de sacrifícios. Ela agora dominava o que restava de Garrison Hill. Harper levantou-se, sabendo que ele, como todos os outros, seria apenas uma lembrança, uma sombra que seria apagada pela maldição. Mas antes de se afastar, ele olhou para o céu, que, em sua escuridão, parecia refletir a própria essência de Marael. Ele sabia que Garrison Hill nunca mais seria livre. Os Langston haviam cumprido sua parte no pacto. Agora, Marael havia retornado, e nada mais poderia interromper o ciclo. A maldição, com o passar dos anos, se perpetuaria para sempre. O fim havia chegado. Mas, para Garrison Hill, era também um novo começo.